Naquele período, quando ele tem os primeiros contatos com o Espiritismo e logo depois ele vê que uma mesa não tem um cérebro, não tem músculos, não tem sangue, como ela pode se movimentar? Ele era um espírito, Allan Kardec, extremamente preparado para trazer a lei, porque ele não inventou o Espiritismo, a doutrina espírita, desculpe, os espíritos. Não foi Allan Kardec que inventou espírito e plano espiritual. Não foi ele que inventou colônias espirituais. Ele foi o cientista que descobriu isso, que nos trouxe isso. Isso existe desde que o mundo e o universo é o universo. Porque senão nós teríamos uma teoria. Eu não vou, se eu morrer, eu vou morrer e pronto. Quem vai para lá é quem é espírita. Nós vamos morrer e vamos ir independente se somos ou não espírita. Então não foi ele que inventou nada disso. Ele foi o cientista que descobriu e trouxe o raciocínio de que existia um plano espiritual. Da mesma forma que aqueles descobriram a luz, outros descobriram vários outros inventos. São espíritos que já vêm com aquela lucidez no momento certo para traçar para nós aquela ideia. Então, o que ele veio fazer? Ele nos veio mostrar, através de um raciocínio lógico. Kardec usava muito a lógica. E uma delas é olhar. Se nós olhamos para uma mesa que bate, que treme, um objeto que treme, logo a gente pensa: nossa, aquele objeto está tremendo. Já o Kardec não. Ele observava, por uma lógica de raciocínio, aquele objeto não tem o cérebro, ele não tem vida. Como ele pode mexer? Bom, então ele não pode. O que faz ele mexer? Tem que ser algo. Tem que ser um outro motivo, uma outra mente. Quem é essa mente pensante que faz isso? Isso é lógica. Ele usava de um bom senso, por isso ele era chamado de um bom senso encarnado. O que ele fez? Ele pensou: se há uma inteligência que move aquela mesa e bate, então eu posso conversar com ela. E ele então cria vários métodos, e um deles era através das pancadas. Tantas letras, tantas pancadas. Uma letra, letra A. Duas batidas, letra B. E assim ele criava um código e viu que existia uma mente que estava por trás. Então existia uma mente paralela. E a partir daí, que ele vai fazendo todo esse estudo, ele consegue chegar até a mediunidade, que são os médiuns. Neste momento, a cidade inteira de Paris já estava, haviam grupos, e antigamente, naquela época, eles faziam saraus, né? As damas, as sociedades gostavam de se reunir em seus salões. Já não havia mais. Se tornou aqueles ambientes cheios de mesas, onde haviam médiuns dando comunicações. E vocês imaginem, todos os tipos de pessoas participavam daquilo. Na volta daqueles médiuns não haviam pessoas somente querendo saber, como Kardec, cientista, querendo saber a fundo aquilo. Havia aqueles que queriam saber se iam casar, se iam ficar ricos, se iam ficar pobres. Então havia todo um jogo de interesse. E o objetivo de Kardec era moralizar aquilo, investigar. Ele era um investigador. E era um período primário nosso do Espiritismo. Era aquele período que nós estávamos na curiosidade do fenômeno. Hoje nós não estamos mais no fenômeno. Nós não viemos mais aqui para ver Espírito. Nós viemos aqui porque nós estamos no terceiro período do Espiritismo, que é o período moral. É o período que nós não queremos mais ver, nós queremos mudar. Mas naquele período não. E o que os Espíritos fizeram? Começaram a responder perguntas que ele fazia. E a cada nova pergunta profunda, uma resposta inteligente. E ele observava: mas nossa, daqui a pouco aquele Espírito assinava São Francisco de Assis, Santo Agostinho.
ele observava as obras desses espíritos e via que havia uma referência muito grande. Então ele começou a observar como aquele médium não sabe disso. E eles assinavam. Então, seguindo dessa prática constante, ele começou a vir mensagens do mundo inteiro, porque não vieram só de Paris. E ele começou a ver que aquelas mensagens referentes àquelas passagens de Jesus traduziam a melhor forma que ele já poderia ter visto. Nossa, essa mensagem de São Francisco, porque João era a reencarnação de São Francisco. E ele assinava 2 vezes as mensagens, ora como João e ora como São Francisco. Então ele fala, João, o Espírito João, através de uma médium, deixar que venham as minhas criancinhas. Então ele observa, Kardec, que aquela passagem de Jesus e aquele Espírito que se dizia João, falando aquilo, davam outro entendimento muito mais profundo, muito mais moral, muito mais próximo para nós. Trazia Jesus mais próximo porque ele dizia com mais clareza aquela passagem. Então a gente começava a pensar, agora eu já posso entender o que Jesus falava. Por que eu tenho que agir assim? Porque antes não, nós vivíamos somente naquele dogma, somente naquele rito, naquele ritual. Nós não mudávamos, nós não tínhamos uma proposta, nós sabíamos que nós tínhamos que entrar e sair do templo religioso. Bastava que a gente entrasse e poucas palavras, a gente tinha ali com aquele sacerdote, umas 20, 100, 200 Ave Marias, ou 100 Pai Nosso, resolveria todo o nosso problema. E o que Kardec nos trouxe? Que não era a repetição de palavras e atos que faziam com que nós mudássemos, mas sim a nossa mudança. Então, o que Kardec observava? Que o Evangelho ele era claro para nós mudar. Que não era o templo religioso que iria pagar as minhas faltas, mas era eu no templo, mudando, que as minhas faltas poderiam se transformar em caminhos de luz, caminhos do bem. Então esse Evangelho, ele trabalha exatamente assim. Olha a proposta que ele faz. Primeiro Kardec inicia, se nós observarmos, uma passagem do Evangelho. Evangelho, as palavras de Jesus, a passagem, aquele ensinamento. Logo abaixo, ele trabalha esta passagem, nos mostrando exatamente o que Jesus quis dizer com aquilo. O que aquilo tem de referente para nós. Por que Jesus falou determinada coisa? Determinado assunto. E mais abaixo, os Espíritos daí encerram aquele entendimento com as instruções dos Espíritos. Então, toda passagem que nós abrirmos do Evangelho, nós vamos ver aqui, nós temos a passagem que inicia. Vamos pegar o capítulo aqui, ó, capítulo 19. Então, a fé que transporta as montanhas. Então, ali diz assim, quando ele veio ao encontro do povo, e aí vai trabalhando. E a anotação, que no caso era Mateus que havia registrado isso, que Jesus havia falado. Então, ele, Kardec, toma essa passagem de Jesus, abaixo ele vem explicar, exatamente assim, no sentido próprio. É certo que é confiança nas próprias forças, então ele vai trabalhar a questão da fé. Kardec, explicando o que é que Jesus quis dizer para que nós pudéssemos realmente ter aquele entendimento. E logo adiante vem as instruções dos Espíritos. Então nós vamos ver o que é que os Espíritos querem nos explicar. E quem eram os Espíritos que vieram fazer essas instruções? Os próprios apóstolos. Aqueles que haviam escrito. E alguns outros que foram lá na espiritualidade convidados por Jesus. E que não teriam sido os seus apóstolos,
porque nós vamos ver aqui no Evangelho em que todas as passagens das instruções dos Espíritos, todas elas têm a explicação daqueles apóstolos. Todos eles estão ali. Mas tem outros que são desconhecidos por nós, como Lamennais, Lacordaire, Fénelon. E nós vamos observar que muitas dessas mensagens foram psicografadas, não era na França, Kardec vivia na França. E tem umas que são de Bruxelas, outras de Cracóvia, outras até da Alemanha. Por que Jesus fez? Porque ele queria que essas mensagens viessem de fora, para que não ficassem elitizadas num grupo só, porque um grupo pode se derrapar, mas não pessoas que se desconhecem. Então Kardec vinha, observava que as mensagens tinham uma referência àquele Evangelho. Então ele trabalhava para nós. E por que Jesus havia convidado Santo Agostinho, que não era o seu apóstolo, e nem o seu discípulo da época? Santo Agostinho teria vivido muitos anos depois. Séculos. Por quê? Porque Jesus teve cuidado de fazer o que nós estamos fazendo, estamos sendo observados, de observar ao longo da sua trajetória daqueles espíritos que eles viviam o Evangelho sem conhecer Jesus. Por exemplo, Delphine de Girardin, que nós vamos observar aqui, que assina uma dessas instruções para coroar esses espíritos. Eles querem coroar aquela mensagem que Jesus trouxe, que Kardec esclareceu, e ele dá aquele complemento para dizer para nós. Então ela, a Delphine, era uma dama daquela época da sociedade de Kardec. Nós vamos encontrar ela duas vezes nesse livro. Uma ela assina como Delphine, a outra ela põe Mesas de Girardin. Quando nós observarmos, e se nós lermos, e vamos ler, nós vamos observar que quando nós encontrarmos a mensagem de um espírito que assina Mesas de Girardin, não quer dizer Mesas de Girardin, quer dizer as mesas da Madame Girardin. Porque a época de Kardec, antes do Evangelho ser escrito, ela era uma daquelas damas que tinha uns salões muito ricos e que transformou aqueles salões onde ela fazia os saraus em locais de manifestação espiritual. E Kardec havia visitado muitos daqueles lugares em que ela trabalhava. Ela veio desencarnar por uma doença, segundo a bibliografia que eu li, não ficou claro, mas dá a entender que talvez tenha sido um câncer. E ela foi resignada até o fim. Ela conseguiu ter uma confiança e visitava muito Kardec, o Allan Kardec, e tinha aquela confiança na espiritualidade. Ela se dedicava tanto àquele trabalho que quando ela retornou à pátria espiritual, Jesus convida ela para dar uma mensagem, para coroar uma das explicações dele que ele havia falado da época, sobre bem-aventurados aflitos, quando Jesus fala que bem-aventurado era aquele que sofria bem, sem reclamação. E sofrer bem não é aceitar a dor da resignação, é entender a sua caminhada buscando o melhor, a sua cura, o seu tratamento, mas resignado nesse sentido, de não blasfemar contra Deus, buscando, através de uma fé, a sua cura, o seu bem-estar diante daquele problema. Este é bem-aventurado. Porque senão todos poderiam, todos os que sofrem seriam bem-aventurados. E nem todos os que sofrem são. Porque o masoquista sente prazer na dor, então ele não pode ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que sabe passar pela sua provação. E ela sabia passar por esta provação. Então Jesus diz: vá e coroe agora o que tu me mostrou na prática. Então ela assina a melancolia. Então ela vem dar uma mensagem para nós sobre a melancolia, sobre a tristeza, porque ela havia passado por aquilo heroicamente.
Mas isso era um convite especial. Então, esse é o nosso Evangelho, para que nós possamos entender. Ele se dá exatamente assim. Ao final, Kardec tem uma preocupação de como nós poderíamos fazer a prece. Porque ele sabia que nós estávamos maquinados naquela prece corriqueira, em que a nossa mente ficava lá e a nossa boca aqui. Nós falávamos aqui com a mente lá. O que ele veio nos ensinar? Que a mente deve estar ligada ao sentimento da palavra. Porque a onda vibratória que anda, ela está apoiada no sentimento. É o sentimento que move este pensamento. Se eu não tiver o sentimento naquilo que eu faço, ele não sai da minha circunferência, ele não sai da minha projeção. Então ele nos dá, no final deste livro, todo um roteiro, não nos dizendo que nós devemos fazer assim a prece. Ele apenas nos diz que seria ideal que ela fosse levada nesse caminho. A primeira prece que ele pega é a prece dominical, a oração de Jesus, o Pai Nosso. Nós falamos o Pai Nosso, nós balbuciamos o Pai Nosso, mas muitos poucos de nós conhecem realmente o que aquelas palavras querem dizer. Se nós pudéssemos viver ela, nós iríamos entender e sintetizar todo um pensamento. Quando ele diz Pai Nosso que está no céu, e aí ele diz assim, Pai Nosso. Então logo Jesus não era o único Filho de Deus. E nós não éramos os pecadores, e os anjos eram anjos, nós éramos nós, Jesus era o Filho de Deus. Não. Ele deixa claro que ele era como nós, irmão e filho de Deus. E quando ele diz que Deus iria perdoar as nossas dívidas, quantas vezes, ou da forma como nós perdoássemos, ele já estava deixando claro que deveríamos nós, primeiramente, compreender, e automaticamente, quando nós compreendêssemos, os outros nos compreenderiam. Mas não, nós ficamos sempre naquele exercício acreditando que seria assim que nós mudaríamos. E que seria na repetição. Não há problema nenhum em nós orarmos o Pai Nosso. O que há problema é a quantidade de palavras que nós falamos sem nexo. Porque conversar com Deus, muitas vezes basta dizer assim, meu Deus, mas com muito frio. Já estamos ligados. Esse final, ele encerra nos dando uma orientação. Primeiramente, agora, na parte final, ele pega nos dizendo como deveríamos transcorrer uma oração e nos faz uma oração, um exemplo de oração. Mas não para que nós tornamos a repetir aquelas palavras como repetitivas, mas sim para que a gente entendesse que na hora de orar nós tivéssemos o discernimento do que estamos falando. Será que eu não estou pedindo demais? Porque devemos olhar para a nossa volta, nós devemos observar as coisas. Então nós não observamos, então ele faz esse trabalho, nos trazendo exatamente isso. Só para nós encerrarmos, então, o tempinho é curto e este assunto ele é bem longo, porque ele teria mais explicações do Evangelho. Ele nos diz assim, ó, para encerrar, então, instruções dos Espíritos. Então aqui um Espírito vai nos dar uma instrução. Quem é ele? Ele é um Espírito amigo. Esse Espírito, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, manifestou-se nessa cidade através de um médium que trouxe essa comunicação
E Allan Kardec anotou porque ele encaixou nesta passagem de Jesus, onde Jesus disse: dar-se-á aquele que tem, e tirará tudo aquilo de quem não tem. Aí a gente fica assim, nossa, imagina isso na época de Jesus, como não deveria ser difícil de entender, mas como dar-se-á mais para quem tem e tira tudo de quem não tem? Como é que eu vou entender isso? Mas coitado, ele já não tem ainda, Jesus disse que ele vai perder. E o outro já tem muito, porque os nossos olhos é sempre aqui. Nós não temos um olhar espiritual sobre as coisas. Nós não subimos numa montanha para olhar a quantidade. Nós só olhamos a matéria, porque nós confundimos ainda. Nós se confundimos com o nosso campo. Então, Jesus disse assim, aproximando-se dele, aos discípulos, dele era Jesus. Seus discípulos disseram: por que falais por parábolas? E respondendo, disse ele, disse Jesus: é porque vós outros, não foi dado ainda a conhecer os mistérios do reino do céu. Não foi dado. É porque vai ser dado. Porque já trouxe, os mistérios do reino dos céus. Ao passo que a ele isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe dirá. Aí vem os Espíritos, e este Espírito amigo, por missão ao mesmo Mestre, que disse a ele: agora tu vai lá, e esmiuça isso, porque eles já atingiram um outro nível escolar, eles já sabem ler, eles não precisam mais juntar palavrinha, eles já sabem ler, então eles já sabem compreender. Então o Espírito diz assim: o que Jesus quis dizer é dar-se-á ao que tem e tira o que não tem, meditais, ele diz, esse grande ensinamento que por vezes vem muito figurado. Aquele que recebeu o Espírito é o que possui o sentido da palavra. E este que recebeu este sentido da palavra, através da sua mudança, mais terá. Porque mais ele quer, mais ele muda, mais ele está sensibilizado. E mais ele anima, Deus os anima a este esforço para o bem. E ele terá cada vez mais, porque mais ele está mudando, mais ele está. E aquele que não tem é o preguiçoso que se assemelha ao campo infértil, que nada produz. E por nada produzir, mais sentirá. É nesse sentido. Então, quanto menos tivermos discurso para crescer, menos pegaremos, então fica aquela palavra: Deus ajuda o seu amor. Boa noite a todos. Desculpe ter passado um pouquinho de tempo. E fica para nós o Evangelho, que é o roteiro novo de Jesus, mais modernizado, mais trabalhado. É o mesmo Cristo de volta. Ele não vai vir no seu caravana de exército como a gente pensa. Ele vem dessa forma, porque agora cabe a nós ir até Jesus. Obrigado. Agradecer ao nosso irmão pela palestra do dia de hoje. Agradecendo a Deus e a Jesus, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em seu nome, na certeza, queridos irmãos, que diante de nós existe um amigo de verdade, de amor e de luz. E vamos aceitar essas mãos de luz que se estende diante de cada um de nós, com muito amor, para receber o passe coletivo da noite de hoje. Porque eles vêm com muito amor, com muito carinho, para nos trazer os fluidos de paz, de saúde, de refazimento, de energias positivas. E fazemos assim, Senhor, que o Senhor é o meu pastor e nada. Deitar-me faz em grandes passos, e